Galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuando nossa apostila de número 4. Na verdade, a gente está chegando no final dela, né? Uma apostila que nós nos dedicamos aí a conversar sobre a região norte do Brasil, 7 estados da região norte. Só que a gente foi um pouquinho além, né, pessoal? Além da região norte, nós discutimos o conceito aí, né, de Amazônia, dividindo aí o conceito de Amazônia em Amazônia Legal, que diz respeito aí a todo o território da floresta amazônica dentro do território brasileiro, e também a Amazônia Internacional, que diz respeito à área total da floresta amazônica, que não está limitada apenas ao Brasil, mas está limitado também aí a outros países da América do Sul, né? Principalmente os países andinos, além, evidentemente, das Guianas, né? Dos 3 países aí, ali, na verdade, 2 países e um protetorado, né? A Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, que ainda é um território da França. Pessoal, então vamos continuando hoje nossa apostila de número 4, né, que depois a gente estudou os aspectos gerais da região norte, a gente começou a dar um pouco mais de ênfase aí para estudar a região amazônica como um todo. E uma das questões que a gente conversou nas últimas aulas sobre a região amazônica, né, duas questões, né? Primeiro de tudo, como em termos demográficos, né, por mais que a região amazônica seja uma região de baixa densidade demográfica, baixa concentração populacional, é uma região muito grande em área com uma população pequena, né, de mais ou menos aí 20 milhões de habitantes. Por mais no caso que seja uma área muito pouco povoada, tá, isso não significa, né, que a gente não tem uma grande diversidade étnica e cultural nesses povos que vivem na região amazônica. Como eu disse para vocês, a região amazônica a gente destaca principalmente os tais dos povos da floresta, né, que podem ser aí os povos indígenas, as populações ribeirinhas, os seringueiros, os babassueiros, né? Portanto, aí a gente está falando de vários grupos populacionais, né, com características próprias, às vezes só características culturais próprias, às vezes características étnicas próprias, né? No caso, dentro de uma população que é relativamente pequena dentro da Amazônia. Ou seja, é uma população relativamente pequena em termos totais, mas em termos étnicos e culturais é uma população muito diversificada. São os tais dos povos da floresta, né? Portanto, aqueles povos que têm geralmente uma relação muito próxima com a floresta amazônica no que diz respeito a tirar o sustento, né, desses povos com aquilo que a floresta oferece, né, com os recursos aí que a floresta acaba oferecendo. Então isso é muito observável aí pelas populações ribeirinhas que vivem à margem dos rios, pelos seringueiros, pelos babassueiros, né, os seringueiros que extraem o látex das seringueiras, né, para produção principalmente aí entre outras questões de borracha, além, evidentemente, dos babassueiros, né, que retiram aí os babassus, no caso, as árvores que têm cocos na Amazônia, e que geralmente esses cocos, o óleo desses cocos e a cera que eles produzem podem ser aí utilizadas para vários fins, né? Então são os tais dos povos da floresta, né? Os povos aí que mantêm uma relação muito próxima, tanto do ponto de vista econômico, como até mesmo do ponto de vista religioso, às vezes, com a floresta. Hoje nós vamos destacar, pessoal, os povos indígenas, né? Aqueles que seriam, na verdade, os nativos que nós temos aqui no Brasil. Né? Na verdade, eu gosto sempre de citar uma questão, pessoal, que é bom que vocês entendam o seguinte. A ideia de Brasil é uma ideia que ela surge pós 1500. O que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de você ter um território devidamente demarcado, onde se fala uma língua própria, onde você tem, no caso, aí, uma língua que veio, né, dos nossos colonizadores, o português, né, onde você tem uma administração própria desse território. Isso é a ideia de Brasil. Isso foi criado pós 1500. Dá pra gente falar que existia Brasil antes de 1500? Não, pessoal. Por quê? Primeiro, porque não existia um território demarcado que você falava que era o território brasileiro. Segundo, que não existia um governo único para todo esse território brasileiro. Não existia uma centralização política. E por último, pessoal, o que eu quero destacar na aula de hoje. Além de não existir um Brasil ainda antes de 1500, na verdade o que existiam aqui no nosso território era a presença de inúmeras tribos indígenas, tá? Que eu quero deixar bem claro o seguinte aqui com vocês: não são tribos homogêneas do ponto de vista cultural.
Tá? Nós não temos, quando a gente fala em povos indígenas, quando a gente usa esse termo, parece que a gente está colocando todos eles dentro de uma mesma sacola, né? E falando, ó os povos indígenas aí. Mas na verdade, o que eu quero que vocês entendam é que em termos sociais, em termos religiosos, em termos étnicos, tá? Aqui no Brasil a gente teve sempre uma grande variedade de povos indígenas. Tá? Que a gente acaba somando todos eles e dando esse nome de povos indígenas, na verdade, para explicar quem eram aí os nativos que estavam nesse território antes dos portugueses chegarem. Tá? Mas, portanto, pessoal, quando a gente fala de povos indígenas, a gente está falando de diversas tribos, com diversas expressões culturais próprias, diferentes, expressões religiosas próprias. Tá? Algumas dessas tribos se mantinham entre elas em relação harmoniosa, outras tribos se mantinham em relação de constante guerra. Tá? Então já existia de fato antes de 1500, antes de existir Brasil, existia de fato toda uma movimentação social, vamos dizer assim, né? Existiam sociedades no caso funcionando dentro do território brasileiro. Evidentemente que essas sociedades elas funcionavam de maneira independente uma das outras, né? Mas isso que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala em povos indígenas. Não dá para homogeneizar esses povos, tá? A diversidade que existe dentro desses povos ela sempre foi muito grande. Então vamos lá, pessoal. Começando aí, né? Algumas informações em números, né? Indígenas, pessoal, atualmente declarando-se indígenas no Brasil, né, quase 900 mil índios aí, dentro de uma população de 210 milhões, é muito pouco, né? Divididos em cerca de 300 povos, tá? Como eu disse para vocês, não existe homogeneidade quando a gente pensa em tribos indígenas. 379 mil, portanto quase metade, aí vivem nas cidades ou no campo, portanto aí com um meio de vida já muito relacionado ao do homem branco, né? Aquilo que foi trazido aí da Europa, no caso, né? O que, de certa forma, é um pouco triste, porque isso demonstra aí que basicamente metade dos índios brasileiros, né? Eles infelizmente talvez não estejam mais tão ligados assim com os seus traços originais, né? Em termos de cultura. 517 mil vivem nas tais terras indígenas demarcadas pelo governo. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas, tá? 4 a 10 milhões era o número de indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Pessoal, evidentemente, né, que para os portugueses dominarem e unificarem o território brasileiro, foi necessário que eles acabassem aí gerando um genocídio considerável das populações indígenas aqui no Brasil, né? Escravização e genocídio, né? E muitas vezes não só isso, mas como, né, fazendo com que esses índios obrigatoriamente, né, acabassem tendo que expressar uh, questões culturais do homem branco, né? Como por exemplo a gente sabe que aconteceu muito em relação à tal da catequização dos índios, né? Que nada mais é do que eram obrigados a aceitar para si o cristianismo, sendo que eles tinham as próprias expressões religiosas, né? Vamos dizer assim. Situação das terras indígenas na atualidade, né? 71,3 mil terras indígenas regularizadas em 35 áreas, né? A gente já vai falar um pouquinho mais disso na próxima aula. Onde estão as terras regularizadas dos indígenas aqui no Brasil? Primeiro que elas representam aí cerca menos de 3% do território brasileiro, né? Portanto, muito pouco. Se a gente for levar em consideração que o que a gente tem para fazer hoje para salvar esses caras, né? É deixar eles em terras onde eles possam desenvolver a cultura deles sem intromissão, vamos dizer assim, né? Apenas 2,2% do território brasileiro, na minha opinião, é muito pouco. Só que isso é uma opinião muito minha, né? Vamos lá, onde estão as terras regularizadas? Né? Grande parte delas na região amazônica, 54% no norte do Brasil, o que evidentemente, né, acaba, vamos dizer assim, justificando por que a gente está estudando povos indígenas agora dentro da apostila que nós estamos falando sobre região norte do Brasil. Né? Seguido, depois da região norte, pela região centro-oeste. Né? Sudeste, a região onde nós estamos, é a última aí do país, onde a gente tem terras regularizadas como sendo reservas indígenas. Linha do tempo, os principais marcos na história da demarcação de áreas indígenas. 1910, criação do primeiro órgão indigenista do país.
1916, a vida do índio passa a ser responsabilidade do Estado por meio do Código Civil, ou seja, o Estado brasileiro passa a ter responsabilidade de salvaguardar a reprodução cultural e reprodução do ponto de vista físico das pessoas sobreviverem, né, do índio brasileiro. 1967, é criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que infelizmente até os dias de hoje serviu muito mais para fins aí de, de você ter uma série de escândalos de corrupção do que propriamente uma instituição que conseguiu de fato defender aí o direito dos índios. Em 1973 surge o Estatuto do Índio com o objetivo de regular a situação jurídica dos povos indígenas do país. E evidentemente o marco mais importante de todos, né, sempre relacionado aí à Constituição de 1988, a Constituição que seguimos até hoje, né. Foi criado aí o artigo 231, um sistema de normas para assegurar os direitos dos indígenas e define a União como responsável pela demarcação e proteção das terras, ou seja, o Estado brasileiro, o governo federal, é o responsável aí por demarcar as regiões, no caso, conhecidas como territórios indígenas, tá? Pessoal, vamos lá. Povos indígenas, grande diversidade étnica e cultural. Terras indígenas, 14% do território brasileiro. Caê, mas aqui está falando que é 2,2. Aqui a gente está falando de terras regularizadas, pessoal. Tá? A gente está falando de terras aí que a lei federal já reconheceu como sendo terras indígenas. Tá? Porém, os indígenas brasileiros, eles ocupam mais ou menos no total aí 14% do território brasileiro. Não significa que são 14% de terras reconhecidas, tá? São questões diferentes. 55% da população indígena brasileira vive dentro da Amazônia Legal, como a gente já havia visto, tá? Algumas questões que eu quero que vocês observem aí, né? A questão da diversidade cultural encontrada, os povos indígenas do Brasil em 1500. Pessoal, o que significa cada um dessas legendas? Tupi-Guarani, Gê, Aruaque, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charruá, outros grupos. Na verdade, pessoal, tá? Vocês vão perguntar, então quer dizer que existia uma tribo indígena em cada uma dessas áreas? Não. Na verdade, isso aqui são troncos linguísticos, pessoal. Tá? Isso daqui são línguas diferentes que existiam dentro do território brasileiro. Tá? Se a gente for separar só por línguas, tá? A gente tem essa separação aqui. Por tribos, a separação é muito maior. Tá? Mas vamos dizer assim que existiam as tribos indígenas do tronco linguístico Tupi-Guarani. Geralmente eram tribos, evidentemente, que tinham uma características culturais aí, no caso, uh, relacionadas, né? Podem ser tribos diferentes, mas que tinham aí, no caso, vamos dizer assim, né, que acabam compartilhando mesmo os traços culturais, traços religiosos. Quem que são os Gs, pessoal? Os Gs, no caso, são outro grupo, outro tronco linguístico cultural. No caso, existem várias tribos que fazem parte desse tronco linguístico cultural chamado de G e que, portanto, são várias tribos que geralmente vão ter aí os aspectos culturais muito próximos, muito parecidos, tá? Então, na verdade, eu estou mostrando isso aqui para vocês terem uma ideia da diversidade étnica que nós temos entre os povos indígenas brasileiros. A gente não pode tratar, mais uma vez, de maneira alguma, como se esses povos fossem homogêneos, pessoal. Tá? Não são, nunca foram e nunca serão. Reservas indígenas no Brasil, pessoal, tá? Vamos observar aí, evidentemente, a maior parte delas aqui, né? Como vocês podem observar, nos estados aí da região norte do Brasil. Tá? O estado brasileiro que tem a maior proporção de terras indígenas no seu território é Roraima. Tá? Roraima, cuja capital é Boa Vista, cerca aí mais ou menos de 40% do território de Roraima é formado por terras indígenas, terras legalizadas indígenas, né? Aqui tá vendo que ele tá mostrando pra gente, né? Ele está dando aqui uma legenda mostrando a situação das reservas, né? Então as em amarelo são com restrição de uso a não índios, em identificação. As rosas declaradas, ou seja, os povos, né, da região se declararam, no caso, como detentores da terra. Identificada, significa que o governo já identificou a região como uma área indígena. E por último, homologada, ou seja, quando de fato passa a estar na lei que, no caso aí, essas terras em verde aí que vocês estão observando são terras de fato indígenas, tá? Terras indígenas por estado na Amazônia Legal. Lembrando que a Amazônia Legal compreende os 7 estados da região norte do Brasil,
mas no caso aí, né, a gente conta o estado do Maranhão, o oeste do estado do Maranhão, na região nordeste, e o norte do estado do Mato Grosso, na região centro-oeste. Pessoal, se vocês forem observar terras indígenas por estado na Amazônia, legal. A gente observa que em área total, né, evidentemente que o estado do Amazonas, que é o maior de todos, é aquele que tem a maior área de terras indígenas no seu território, né? Como eu já havia falado sobre, né, se terras indígenas, se a gente for pensar em termos proporcionais sobre unidade de federação, Roraima aí, a gente tem o estado de Roraima, que, né, quase 50% aí das terras do estado são aí no caso formadas por terras indígenas. Pessoal, outra coisa antes de acabar que eu quero citar para vocês, tá, é uma questão que a gente precisa falar, é que existe no Brasil um conflito por terras que é muito violento, eu diria, tá? Ah, Se vocês observarem aqui, eu estou colocando um gráfico para vocês, tá, que no caso ele foi elaborado em 2017, que ele está mostrando evidentemente um aumento aqui dos dados de mortes contabilizadas por conflitos por terra no Brasil. Por que eu estou falando isso dentro da questão indígena, pessoal? Que muitas vezes essas áreas indígenas aqui, elas são áreas de conflitos, muitas vezes ou por agricultores, ou por latifundiários, ou por garimpeiros, né, o pessoal da mineração, que acaba invadindo as terras indígenas, matando as tribos, para no caso abrir espaço para realizar a agricultura ou mineração. Isso não acontece só em relação a áreas indígenas, tá? Isso acontece em relação a outras reservas do território brasileiro, sejam reservas ambientais, sejam reservas quilombolas, né, que são formadas pelos descendentes dos escravos, que eram escravos na época colonial. Enfim, pessoal. Então o conflito, a gente tem que sempre lembrar que o conflito por terra é algo muito sério aqui no Brasil. Tá? Como a gente sabe que a agricultura acaba sendo uma atividade econômica, não só a agricultura, como a pecuária e a mineração acabam sendo aí atividades econômicas importantes, né? A gente acaba infelizmente tendo um certo conflito aí por terra entre latifundiários, entre agricultores, entre indígenas, no caso, por essas terras, né? E o que vem demonstrando bastante aí nos últimos anos, como vocês podem observar, né? Esse infográfico que eu estou mostrando para vocês vai até 2017, né? Como a gente teve aí, pô, a gente teve 37, uma morte de 37 pessoas por conflitos por terra, por posse de terra no Brasil durante o ano. É bem considerável, não é pouca coisa, tá? Então é a grande maioria desses conflitos no estado do Mato Grosso, que é um estado muito visado para a agricultura, para a pecuária, para a mineração, enfim, para uma série de questões, né? Beleza, pessoal? A aula 35 que a gente viu hoje, ela tá junto na apostila com a aula 36, tá? Portanto, a gente vai resolver os exercícios dessas duas aulas a hora que a gente acabar a próxima aula, que é a aula 36. Beleza, pessoal? Muito obrigado.